A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um short para o canal Professor de EBD. Estamos aqui com a nossa Bíblia Thomas Nelson, NVI. E vamos então para o segundo erro da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, NVI. Seria um erro, na verdade, que induz ao erro, né? Seria um erro, assim, de interpretação, ou seja, não deixar especificado no texto, nos comentários, a princípio, exatamente a contagem de um dos salmos. Então vamos ver aqui. Então estamos aqui com o Salmo 42, que é um salmo pertencente aos coraitas, né? Os coraitas da descendente de Coré. Vocês sabem que quando Coré foi soterrado, os seus filhos não, né? Então ficou ali, ele tinha 3 filhos. E esses filhos, depois, eles foram trabalhar ali no tabernáculo, né? Então, toda a questão do louvor, eles eram descendentes de Levi. E eles foram líderes também na época de Davi, na época de líder de coral, na época de Davi, na época de Salomão. Então, o Salmo 42, ele inicia o segundo livro, do livro de Salmos. São vários livros, são 5 livros, né? No total do livro de Salmos. E o 42 abre com o Cântico 42, que é o deles. Então, nós vemos aqui que a Bíblia Thomas Nelson NVI, ela não trouxe para nós a contagem certa dos Salmos, né? Então, está escrito aqui, né? Os primeiros 8 são dos coraitas, que vai de 42 a 43. Isso englobou aqui o número 43, que não tem título, que é atribuído aos coraitas. Porém, eles não trazem um título porque não tinha, né? Não tinha não tinha autoria. Mas é muito provável, né? Até se for ler o 42 junto com o 43, vai ver que o contexto é exatamente o mesmo. Então aqui eles englobaram tudo, os 8 primeiros estão certos, do primeiro do livro. Só que no total são 12. E nenhuma outra referência, né? Então nós vamos ter o Salmo dos Coraitas no 42 ao 49, nós vamos ter os 84, 85, 87 e 88. Nenhum desses comentários aqui, desses outros salmos, traz a referência total. Então, onde induz ao erro, né? Os primeiros 8 são dos Coraitas. Não está errado essa questão aqui, porque ele está falando os primeiros 8 do segundo livro. Só que quando a pessoa lê, ela vai ler isso aqui, ela vai achar que é 8 só que tem. E não é só 8, são 12 salmos. Então, é uma questão aqui que induz ao erro, né? Então, eles poderiam ter, como isso aqui é uma Bíblia voltada a público que querem aprender profundo da palavra e querem também serve para teólogos, né? Então, essa Bíblia aqui, ele, nesse momento aqui, eles estão induzindo a pessoa ao erro, né? Os primeiros 8 são dos coraitas, no entanto, são 12. Podemos perceber aqui que nessa primeira coleção do livro 2, né, que são com 8 salmos, contando com o número 43, né, Salmo dos Coraitas, nós não vemos aqui nada, né, nenhuma referência aqui dos comentários sobre os 12 salmos, né, que eles teriam escrito, né, porque eles poderiam ter colocado uma nota aqui dizendo, continua, né, os Salmos dos Coraitas, no caso ali no Salmo 84, e não tem nenhuma referência. E aqui no Salmo 88, que seria o último, né, do Salmo dos Coraitas, aqui já no terceiro livro, não tem nenhuma referência também, tem nenhuma referência aos outros salmos, né. Então percebam aqui que ficou uma lacuna, né? Então a pessoa vai ter que estudar, sendo que ela tem uma Bíblia de estudo, para saber que são 12 salmos contando com 43. Uns vão dizer 11, né? Mas eu entendo que o 43, o contexto do 43 faz totalmente parte do contexto do 42. Então eu considero ali a primeira pegada do primeiro livro, 8, e né, ali são 12, então no total. Então percebam que não tem nada, né? Então seria um erro aí mais de entendimento, né? Um erro ao qual vai induzir a pessoa ao erro. Ela vai ler o 8, vai ficar o 8 na memória e ela vai dizer que são 8 salmos, sendo que são 12. Ok? Grande abraço a todos, Deus abençoe.